campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, Livro da Esperança, hoje capítulo de número 21, que tem como título Pacificação. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, em que Jesus nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no versículo 5, no item 5, diz assim: Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que os primeiros. Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que não te competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando, substitui-o em serviço, sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho, as teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsedados, que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificaste em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para sermos pacificadores, meus irmãos, como nos diz Emmanuel, nós precisamos primeiro ter um coração pacificado. Nós precisamos primeiro pacificar o nosso espírito. Nós precisamos ter equilíbrio, serenidade, para nos tornarmos calmos, para que possamos usar a nossa fé raciocinada,
para que não tenhamos impulsos demasiados às nossas decisões, para que não julguemos os nossos irmãos que caminham conosco. Enfim, que tenhamos uma visão ampla sobre os acontecimentos da nossa caminhada, da nossa vida. Se tornar um pacificador seria ter o entendimento e a compreensão daquilo que Jesus quer nos trazer, da serenidade que a doutrina espírita traz para todos aqueles que têm a fé raciocinada, que busca nessa doutrina a compreensão das leis de Deus, que busca na doutrina espírita lucidez, entendimento, equilíbrio do seu coração. Então, para nos tornarmos pacificadores, nós precisamos conquistar a nós mesmos. Nós precisamos entender o nosso funcionamento, nos conhecendo aos poucos, nos conhecendo mais de verdade, procurando compreender a profundidade de um espírito milenar que todos nós somos. Se nós estamos em desequilíbrio, se nós não estamos conscientes nos acontecimentos da vida, nós somos alvos e presas fáceis para nós e para aqueles irmãos que nos conhecem. Nós nos tornamos julgadores, nós nos tornamos juízes dos nossos irmãos. Nós achamos que nós temos razão em tudo, nós achamos que temos a compreensão, a sabedoria de tudo, e aí nós já nos enganamos nessa decisão e nessa compreensão. Achamos que tudo que os outros fazem estão em desacordo com o nosso alinhamento da vida, não com as leis de Deus. Nós temos dificuldade de compreender o funcionamento daqueles que habitam dentro dos nossos lares, por exemplo, os julgando, os condenando. Tudo que fazem parece que para nós, o nosso olhar limitado, é equivocado. E quando nós conquistamos o nosso coração, ao contrário, nos tornamos serenos, equilibrados. Não temos mais esse olhar de juízes, olhar severo, aquele olhar que condena a tudo e a todos. E é esse olhar, meus irmãos, de serenidade, de paciência, de compreensão das leis divinas, de onde nós estamos aqui reencarnando, nesse plano de provas e expiações. E como nos diz Emmanuel também, nós passamos por desafios diários no nosso aprendizado. Nós temos os nossos dias desafios, nós temos os nossos dias embates conosco e com aqueles que convivem conosco. Nós estamos constantemente aprendendo uns com os outros numa escola divina que é o planeta Terra. Então precisamos ter essa serenidade, essa paciência. Precisamos ter pacificação no nosso coração, para que possamos ter equilíbrio diante daqueles irmãos que ainda não conseguem entender e compreender quem nós somos de verdade. E quando temos esse momento de lucidez, tudo se torna mais claro no nosso caminhar, tudo se torna mais claro nas nossas decisões. Vamos nos equivocar? Certamente teremos muitos equívocos ainda na nossa caminhada, mas pelo menos temos momentos de raciocínio. Aquilo que Kardec nos diz que a nossa fé deve ser raciocinada. Nós devemos pensar sobre os acontecimentos da nossa vida, para que eliminemos aos poucos, com mais facilidades, os nossos julgamentos, as condenações daqueles irmãos que caminham conosco. Que tenhamos equilíbrio no nosso olhar sobre a vida, que tenhamos gratidão de tudo aquilo que acontece conosco, gratidão pelas oportunidades que Deus nos dá nos nossos dias. E assim, pacificando os nossos sentimentos, pacificando o nosso coração, nós vamos ser esses pequenos pacificadores por onde nós andarmos, nos nossos lares, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos e principalmente dentro das nossas casas espíritas, porque conquistamos companhias espirituais que nos equilibram também com essa serenidade de pacificação. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site